Antes que vocês surtem aqui nos comentários, quero informar que este canal não virou religioso. Eu apenas vejo algo meio ridículo em a gente viver numa civilização inteira construída em cima de um livro que quase ninguém leu de verdade. E todo mundo tem opinião sobre a Bíblia, pouquíssima gente sabe o que está nela. Então hoje eu vou contar a história inteira, sem pregação, sem deboche, só a história. Faz o que quiser com ela. Imagine que antes de qualquer coisa não existia nada. Não existia o chão para pisar, não existia o ar para respirar, não existia o dia e nem a noite. No meio desse silêncio todo, só existia Deus. Ele era completo e feliz, não precisava de nada. Mas, como ele tinha muito amor dentro de si, resolveu criar um aquário gigante para a gente morar, o universo. Deus começou a falar e as coisas foram aparecendo, como se fosse um passe de mágica, mas sem precisar de varinha. Ele disse, que apareça a luz, e a luz brilhou. Ele achou aquilo lindo e separou a luz do escuro. No dia seguinte, ele fez o céu azul e as nuvens fofinhas. Depois, ele puxou a água para um lado e fez aparecer a terra seca, onde plantou árvores cheias de frutas doces, flores coloridas que cheiram bem e grama macia. Mas o mundo ainda estava muito silencioso, então Deus resolveu enchê-lo de vida. Ele criou os peixes que brilham no fundo do mar, os pássaros que cantam de manhã e todos os bichinhos que você conhece, o elefante pesado, o gatinho que faz ronron e a girafa de pescoço comprido. Deus olhava para tudo e dava um sorriso, porque era tudo muito bom. Mas faltava alguém especial, alguém que pudesse conversar com ele e cuidar desse jardim maravilhoso. Foi aí que Deus pegou um pouco de barro, moldou com as mãos e soprou no nariz daquela estátua de terra. Na mesma hora, o barro ganhou vida e surgiu o primeiro homem, chamado Adão. Pouco depois, Deus fez a primeira mulher, a Eva, para que eles fossem melhores amigos e nunca se sentissem sozinhos. Adão e Eva moravam num lugar chamado Jardim do Éden. Era o lugar mais perfeito do mundo. Lá não existia bronca, não existia choro, ninguém ficava doente e a comida nunca acabava. Eles podiam brincar com os leões como se fossem gatinhos e nadar nos rios mais limpos. Deus ia visitar os dois todo fim de tarde para bater um papo. Ele só deu uma única regra, porque queria saber se eles confiavam nele. Vejam todas essas árvores, podem comer as frutas de todas elas, mas aquela ali no meio, a árvore do conhecimento, vocês não podem tocar. Se comerem aquela fruta, vocês vão descobrir o que é o mal e vão acabar se machucando muito. Era uma regra simples, como quando a mamãe diz para não mexer no fogão porque queima. Mas escondida entre as folhas, vivia uma cobra muito falante e muito invejosa. Ela chegou perto da Eva e disse: "É verdade que Deus proibiu vocês de comerem as frutas? Ele só disse isso porque não quer que vocês fiquem poderosos e espertos como ele. Pode comer, não vai acontecer nada." Eva olhou para a fruta, achou que ela parecia deliciosa e, em vez de ouvir o que o amigo Deus tinha dito, resolveu ouvir a cobra. Ela deu uma mordida e deu outra para o Adão. Naquele exato momento, o mundo mudou. Eles sentiram medo pela primeira vez. Sentiram vergonha. Foi como se tivessem quebrado o brinquedo mais bonito do papai e soubessem que não dava para consertar. Por causa dessa desobediência, o coração deles ficou sujo de uma coisa chamada pecado, e eles tiveram que sair do jardim perfeito. Deus ficou muito triste, mas antes deles irem embora, ele prometeu: "Não se preocupem, um dia eu vou mandar alguém especial para consertar o que vocês quebraram e limpar o coração de todo mundo." O tempo passou e as pessoas foram tendo filhos, netos e bisnetos. Mas o problema é que aquele estraguinho no coração passou de pai para filho. O primeiro filho de Adão e Eva, o Caim, ficou com tanta raiva do irmão, o Abel, que acabou fazendo uma coisa terrível com ele. O mundo foi ficando cada vez mais barulhento, cheio de gente brigona, malvada e que não se importava mais com Deus. Era como se a sala de aula ficasse uma bagunça total sem o professor. Chegou um ponto em que Deus olhou para o mundo e sentiu uma dor enorme no peito. Ele pensou em dar um reset em tudo, como se estivesse limpando uma lousa muito rabiscada. Mas existia um homem chamado Noé. Ele era diferente. Ele ouvia Deus e tentava ser bom. Deus disse para Noé: "Vou mandar uma chuva tão grande que vai cobrir o mundo todo.
Construa um barco gigante, uma arca, e coloque sua família e um casal de cada bichinho dentro. Noé começou a martelar. Imagine os vizinhos rindo dele. Noé, por que você está fazendo um barco no meio do seco? Você ficou maluco? Mas Noé continuou trabalhando por muitos e muitos anos, porque ele acreditava em Deus. Quando o barco ficou pronto, os bichos entraram, a porta se fechou e a chuva veio. Choveu tanto que as montanhas sumiram, mas dentro da arca todos estavam protegidos. Quando a chuva parou e o sol brilhou, Noé saiu e viu um arco-íris lindo no céu. Deus disse: "Esse arco-íris é o meu selo, é a minha promessa de que nunca mais vou apagar a humanidade com água." Só que as pessoas continuaram teimosas. Elas cresceram em número e resolveram construir uma torre altíssima, a Torre de Babel. Elas diziam: "Vamos construir uma torre que chegue até o céu para sermos famosos e para mostrar que não precisamos de Deus para nada." Elas estavam cheias de orgulho, achando que eram os donos do universo. Para acabar com aquela confusão e fazer as pessoas pararem de ser tão orgulhosas, Deus fez algo muito curioso. Ele mudou o jeito delas falarem. De repente, um pedia um tijolo e o outro entendia sorvete. Ninguém mais conseguia conversar, a obra parou e as pessoas se espalharam pelo mundo formando países diferentes com línguas diferentes. Depois de muito tempo, Deus resolveu que, em vez de tentar falar com todo mundo de uma vez, ele ia escolher um amigo especial para começar uma família nova. Ele escolheu um senhor chamado Abraão. Abraão morava em uma cidade boa, mas Deus disse: "Deixe sua casa, seus amigos e vá para uma terra que eu vou mostrar." Deus não deu mapa e nem endereço, mas Abraão pegou suas coisas e foi. Deus prometeu que ele teria tantos netos e bisnetos que seriam impossíveis de contar, como as estrelas do céu. O problema é que Abraão era muito velhinho e a sua esposa, a Sara, também era. Eles não tinham filhos. Eles esperaram e quando parecia impossível, a Sara teve um bebê chamado Isaque. O nome Isaque significa riso, porque eles ficaram tão felizes que não paravam de rir. Isaque cresceu e teve um filho chamado Jacó. Jacó era meio trapaceiro às vezes, mas ele gostava muito das coisas de Deus. Ele teve 12 filhos que formaram 12 grandes famílias. O filho favorito de Jacó era o José. José ganhou do pai um casaco de muitas cores, a coisa mais linda da época. Os irmãos dele ficaram com tanta inveja que o venderam como escravo para uns homens que iam para o Egito. Coitado do José, ele foi parar numa prisão, longe de casa, sem ter feito nada de errado. Mas Deus estava com ele. José tinha um dom, ele conseguia entender os sonhos. Um dia, o rei do Egito, o faraó, teve um sonho com vacas gordas e vacas magras. José explicou que viria um tempo de muita comida e depois um tempo de muita fome. O faraó ficou tão impressionado que transformou José no governador do Egito. Quando a fome chegou, os irmãos de José foram lá pedir comida. José, em vez de brigar, deu um abraço neles e perdoou tudo. Ele salvou sua família e todos foram morar no Egito, onde havia fartura. Muitos anos passaram e a família de José cresceu tanto que o novo rei do Egito ficou com medo e transformou todos os hebreus em escravos. Eles sofriam muito, trabalhavam no sol quente e choravam pedindo ajuda. Então, Deus escolheu Moisés. Moisés teve uma vida de cinema. Quando era bebê, sua mãe colocou-o num cestinho no rio para salvá-lo dos soldados, e ele foi achado justamente pela princesa, a filha do rei. Ele cresceu no palácio, mas sabia que seu povo sofria. Um dia, no deserto, Moisés viu uma boia pegando fogo, mas as folhas não queimavam. Era Deus falando com ele. Deus disse: "Vá até o rei e diga para ele deixar meu povo ir embora." Moisés ficou com medo, mas foi. O faraó era teimoso e disse não muitas vezes. Por isso, Deus mandou 10 coisas muito ruins sobre o Egito, que chamamos de pragas. Só depois da última é que o rei deixou o povo sair. Quando chegaram na beira do mar e acharam que iam ser pegos pelos soldados que se arrependeram de deixá-los ir embora, Moisés levantou seu cajado, o mar se abriu como 2 paredes de água e o povo passou a pé enxuto. Foi o maior milagre de todos.
Depois disso, o povo de Deus andou pelo deserto por 40 anos. Era muito tempo. Eles reclamavam de tudo, da comida, da água, do cansaço, mas Deus cuidava deles, mandando um pãozinho do céu chamado maná e fazendo água brotar das pedras. Moisés subiu numa montanha alta e recebeu de Deus as regras da vida, os 10 mandamentos, que ensinavam a amar a Deus e não machucar os outros. Finalmente, eles chegaram numa terra linda que Deus tinha prometido. Lá, eles aprenderam a plantar, a construir cidades e depois de muito tempo quiseram ter reis, como os outros povos. O rei mais famoso foi Davi. Quando ele era apenas um pastorzinho de ovelhas, ele enfrentou um gigante guerreiro chamado Golias, usando apenas uma funda e uma pedrinha, porque ele sabia que Deus estava com ele. Davi virou um rei herói, escrevia poesias e músicas lindas para Deus, mas ele também era gente como a gente e cometia erros. Ele pedia desculpas e tentava melhorar. Depois dele veio seu filho, Salomão, que foi o homem mais inteligente que já existiu. Salomão construiu um templo de ouro maravilhoso para Deus. Mas no fim da vida, ele começou a ouvir pessoas erradas e esqueceu as regras de Deus. Por causa disso, o reino foi ficando fraco, se dividiu em 2 e o povo acabou sendo expulso daquela terra por inimigos. Eles ficaram tristes e sozinhos por muito tempo. Mas os profetas, que eram os mensageiros de Deus, continuavam dizendo: "Esperem, o Salvador que Deus prometeu lá no começo está chegando. Ele vai mudar tudo." Toda aquela gente achava que esse Salvador seria um general forte, montado num cavalo de guerra, com uma armadura brilhante e uma espada de fogo para derrotar todos os inimigos. Mas Deus faz as coisas de um jeito diferente. No meio de uma noite comum, numa cidadezinha pequena chamada Belém, nasceu um bebê. Não foi num palácio, mas num lugar onde os animais dormiam, porque não havia vaga nos hotéis. Esse bebê se chamava Jesus. Sua mãe era Maria, uma moça simples e muito doce, que aceitou a missão de cuidar do Filho de Deus. Jesus cresceu aprendendo a fazer móveis de madeira com seu pai, José, mas quando ficou adulto, ele começou a viajar e a contar histórias sobre o reino de Deus. Jesus não queria exércitos. Ele dizia que a maior força do mundo é o amor. E ele fazia coisas incríveis, fazia os cegos enxergarem, os aleijados andarem e até acalmava tempestades com uma palavra. Ele abraçava as crianças, comia com as pessoas que ninguém gostava e ensinava que todo mundo pode ter o coração limpo de novo. Ele dizia que Deus é como um pai muito carinhoso que está sempre esperando a gente voltar para casa. Mas os homens poderosos e os líderes que se achavam donos da verdade ficaram com muita inveja de Jesus. Eles não gostavam que ele dissesse que o amor era mais importante que as regras chatas deles. Então, eles armaram um plano. Um dos amigos de Jesus, o Judas, aceitou dinheiro para mostrar onde Jesus estava. Jesus foi preso, julgado injustamente e condenado a morrer numa cruz. Naquela hora, o céu ficou escuro e os amigos de Jesus choraram muito. Parecia que o mal tinha vencido e que a promessa de Deus tinha falhado. Eles colocaram o corpo de Jesus numa tumba de pedra e fecharam a porta com uma rocha pesada. Mas a história não acaba no escuro. No terceiro dia, bem cedinho, algumas mulheres foram até o túmulo e levaram um susto. A pedra estava puxada para o lado e o túmulo estava vazio. Um anjo brilhou e disse: "Não chorem, Jesus não está aqui, ele ressuscitou." Jesus tinha vencido a morte. Ele apareceu para seus amigos, conversou com eles e provou que era o Salvador que ia consertar o mundo. Ele explicou que sua morte na cruz foi o jeito de pagar a conta de todas as coisas erradas que a humanidade fez desde o tempo de Adão e Eva. Ele era o herói que aceitou se machucar para que a gente pudesse ser amigo de Deus de novo. Antes de voltar para o céu, Jesus disse aos seus amigos: "Vão e contem essa boa notícia para todas as crianças e adultos do mundo. Digam que eu amo cada um deles." E ele prometeu mais uma coisa: "Um dia eu vou voltar para buscar vocês. Vou fazer um mundo novo, onde não vai existir mais choro, nem dor, nem dodói e nem adeus. Vai ser uma festa que nunca acaba." E essa é a história da Bíblia. É uma história de aventura, de erros, de perdão e de um amor que nunca desiste.
Algumas pessoas acham que é apenas um conto de fadas, mas para muitas outras é a maior verdade que existe. É como se a Bíblia fosse um mapa para a gente não se perder na vida. Ela mostra que a gente falha muito, que a gente faz birra e às vezes quebra as coisas, mas que existe um Deus que nos ama tanto que fez de tudo para nos trazer de volta para perto dele. Agora você já conhece o segredo do livro dos livros. O que você acha de tudo isso? É uma história que aquece o coração, não é? E o melhor de tudo é saber que você também faz parte dela.